Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC. A gente convida você sempre a curtir, compartilhar, continuar caminhando com a gente. Primeiro eu quero dizer da minha gratidão por todas as pessoas que mandaram mensagem, que rezaram. Gente, nos últimos dois domingos a gente não pôde se encontrar, né? Eu tive, na verdade, uma bronquite que no desenrolar ela foi se graduando, se desenvolvendo para algo não tão bom. Então eu tive que dar uma segurada. Mesmo assim, junto a isso, por causa de problemas estruturais, eu tive que me mudar. Então a gente fez uma mudança de casa. Estamos em um cenário novo, ainda não organizado bem, ainda muita caixa, muita coisa. Até pela primeira vez vocês vão me ver sem óculos, porque nem os óculos eu estou achando em algum lugar aqui. Mas enfim, estamos bem, estamos aqui para continuar esse nosso processo, essa nossa caminhada quaresmal. Esses 40 dias que não são um curso preparatório para a Páscoa, ou 40 dias de retiro em um sentido de são 40 dias em que a gente se fecha e depois a gente volta. Não, são 40 dias de ensaio de vida para, quem sabe, a gente continuar uma quaresma da vida. Para que a nossa vida seja sempre quaresma. Mas, Valmir, quaresma é um negócio tão pesado, é tão triste, é tão doloroso, até o termo é ruim, penitencial, vem de penitência, de penitenciária. A quaresma não é isso. A quaresma é um instante em que a comunidade de fé nos chama à conversão. E se a gente puder viver em estado de conversão a vida inteira, que assim seja. Tanto que esse domingo é o domingo róseo, é o domingo rosa nas nossas comunidades. Para quem diz que menina veste rosa e menino veste azul, perde sempre, porque no quarto domingo da quaresma, os homens, os padres, os diáconos, também vestem rosa. E a igreja veste rosa também. Para dizer que quaresma não é isso, quaresma é a alegria, é o contentamento daquilo que virá ao nosso encontro. Por que o rosa? Porque durante toda a quaresma se usa o roxo. O roxo, o lilás, é aquela cor que faz a mudança da noite para o dia. É aquela cor da madrugada que anuncia o dia. A gente está em plena noite, tá azul escuro, preto, né? Depois vem o roxo, vem aquela corzinha que vai mudando da noite pro dia. E vai passando por isso até o róseo, até o céu está um pouco rosado, para ir de fato amanhecer. Então essas cores na liturgia querem nos animar a esperançar o dia novo. Isso é quaresma. E se quaresma é esperançar um novo dia, então que a gente viva a quaresma sempre. Tá certo? Vamos ler o texto bíblico de hoje. O texto do quarto domingo da quaresma é João 9, versículos 1 a 41. É um texto bastante longo, viu? João 9, do 1 ao 41. Vamos prestar bastante atenção, porque não é um texto curto.
Repito, João 9, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde ele está? Ele respondeu: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou barro nos meus olhos. Eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: Esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tinha começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E que ele abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: Que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: Isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve.
Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam: tu nasceste todo em pecado e queres nos dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, quarta semana da Quaresma, e o apelo de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade segue. Se nas outras semanas a gente foi ouvindo questões importantíssimas para a gente organizar a vida, no primeiro domingo da Quaresma, aliás, nós vamos começar com a Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, o apelo para a gente rasgar o coração, não as vestes. Não é o nosso exterior, é o coração que a gente precisa manifestar como sinal da nossa mudança. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus dá uma lição que está sendo tão gasta por algumas igrejas dentro de uma teologia da prosperidade. É uma frase linda, é um lema bonito, mas usado de uma forma tão errada. A grande mensagem do primeiro domingo da Quaresma é: com Jesus somos vencedores. Jesus vencendo com a gente as tentações. E aí muita gente usa isso, muitos templos usam isso para dizer: com Jesus somos vencedores, por isso eu vou comprar um carro, vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Não é isso. É com Jesus a nossa história, a nossa caminhada, ela tem êxito. Porque a gente vai vencer as tentações que oprimem, que destroem a justiça e a paz nesse mundo. Depois Jesus mostra qual é o nosso destino. O destino do homem e da mulher, o destino de todo ser, o destino da classe trabalhadora são pessoas transfiguradas. Gente que manifesta a glória de Deus. E para isso, a gente não sobe ao monte só, mas a gente desce do monte para, na nossa realidade, transfigurar aquilo que não é sinal de Páscoa, de vida na classe trabalhadora. Domingo passado, Jesus ajuda a gente a refletir a partir da vivência de uma mulher marginalizada. A partir de uma vivência daquela que é precisa ser colocada no centro da nossa comunidade. Perto do poço da sua história, da fonte de água viva. Hoje, Jesus ajuda a gente a olhar para a nossa realidade. Jesus passa e vê um homem cego de nascença. Olha, em João se relata um dos sinais de Jesus de uma forma interessante. Não é que alguém parou e pediu para ser curado. Jesus olhou para aquela realidade. Jesus se solidariza com aquilo. E o texto parte justamente
segue justamente se você voltar para o capítulo 8º, ali nos versículos 58 a 59, ou seja, um pouquinho antes do início desse texto, Jesus vai a Jerusalém para a festa das tendas, e por causa dos seus sinais, ele corre risco de morte. Começam a se organizar e a pegar pedras para apedrejá-lo. Olha, Jesus estava saindo daquele lugar, era bom sair dali. E mesmo assim, Jesus se solidariza e vai falar com aquele homem. Jesus ajuda a gente a olhar para as nossas realidades, para os nossos sinais de exclusão em volta. E como é que a gente deve agir nisso? Agir do mesmo jeito que Deus age, criando, não é destruindo ou passando panos quentes, é criando. Aonde é sinal de exclusão, a gente é convidada a ser sinal de Deus e do seu projeto, do reino de Deus, criando coisas novas, fazendo nas nossas comunidades, nos nossos grupos, igrejas, nos movimentos, nos sindicatos, no partido político, fazendo surgir coisas novas. E o gesto de Jesus é o gesto de criar coisas novas. É por isso que criar coisas novas, porque ainda há muita mentalidade velha. Entre os próprios discípulos ainda tinha uma mentalidade velha. Mestre, esse homem é cego assim porque os pais dele pecaram? Ou foi ele mesmo que pecou até? Porque era uma mentalidade tão pequena, tão tacanha, que até se pensava que a criança poderia pecar dentro do ventre da mãe. Repare só de que contexto a gente está falando. E Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. Aonde ainda sinais para a gente de incompletude por problemas na realidade, por situações de exclusão, é momento da gente se juntar para completar a obra de Deus, para manifestar a obra dele, para ajudar na criação. Aquele que era cego de nascença não era um atestado do pecado, muito menos uma desmoralização de Deus. Como é que Deus faz gente que não vê? Aquele homem, naquele momento, é um sinal bonito de que aonde a gente estiver, é preciso manifestar as obras de Deus. E como eu estava falando, criando. Jesus faz o gesto da criação, segundo a tradição daquela comunidade. Jesus pega um pouco da sua saliva, coloca no barro, faz uma lama e passa nos olhos daquele homem. O barro, para a tradição daquele momento, como a matéria-prima da criação, e segundo a tradição daquele momento também, a saliva é fruto do sopro, do hálito. Deus, em seu hálito de vida, faz o homem e a mulher viver. O Espírito que sopra junto ao barro, que é matéria, que é sinal da matéria nossa, se une e passa nos olhos. Ou seja, gente, eu estou querendo dizer que é criando, aonde a gente estiver criando coisas novas, criando a vida nova, que a gente vai ver as nossas comunidades viverem mais. E Jesus faz o quê? Convoca a humanidade para participar da criação. Ele não encerra ali, ele diz: agora faz você a sua parte. Vai na piscina de Siloé e se lave. E lá, quando ele termina de lavar-se, ele percebe que foi curado. E toda uma comunidade em volta fica na dúvida se é, se não é, quem é você, até chegar nos religiosos, até chegar naqueles
que por causa do fundamentalismo religioso querem ofuscar a luz de Deus. Não querem que Deus brilhe nas nossas comunidades. Inventam de tudo para que Deus só brilhe, para que as obras de Deus só surjam no reduto deles, nunca em nenhum outro lugar. Fora do reduto deles, a glória de Deus não brilha. Tudo é pecado, é morte. Tudo fede a pecado. É como se a gente dissesse hoje, parece que a glória de Deus ela só brilha nas igrejas, brilha lá também, em muita gente boa, que está junto, louvando a Deus, rezando e buscando ânimo para durante a semana inteira a gente lutar por um mundo melhor. Mas ela também está, a luz de Deus também está naquele grupo de jovens fazendo grafitagem, naquele grupo de jovens ensinando dança da sua tradição, dança popular para outras crianças. Mas se está fora do templo, se está fora dos espaços de manipulação do fundamentalismo religioso, ali não tem Deus não, ali só tem pecado, ali não vai surgir nada. E é isso que os fariseus tentam fazer. O homem que é cego de nascença, ele responde bem, mas há um sinal muito sério aqui, já nesse texto bíblico, e que perdura até hoje, dentro do fundamentalismo religioso. Quando os fundamentalistas religiosos não conseguem vencer, apelam para a violência. Então vão perseguir os pais daquele jovem e vão expulsá-lo da sinagoga. É assim que o fundamentalismo religioso age. Ele parte para a violência. No mínimo, parte para o discurso religioso, para reproduzir a violência nas várias camadas sociais. Se fugir do espaço dele, então ele precisa dizer, se o fundamentalista religioso estiver perdendo espaço, ele precisa dizer para a mulher, mulheres, vocês têm que perdoar os seus maridos, aqueles que batem em vocês, agridem. Se eles agredirem vocês, orem por ele, perdoem. Segurem. Um dia vai chegar a graça de Deus. Até que várias mulheres morrem. Nos últimos dias a gente viu que as pesquisas sobre violência contra a mulher em nosso país estão aumentando entre as mulheres evangélicas. Ou seja, tem gente reproduzindo discurso para essas mulheres de que resistam, de que não denunciem, de que fiquem caladas, esperem Deus agir. E o discurso religioso vai criando as várias violências. Quando eu digo que alguém gay, lésbica ou transexual está em pecado e é preciso que se converta logo, porque o salário do pecado é a morte, eu muitas vezes estou legitimando para fundamentalistas dizer, se o salário do pecado é a morte, então a gente vai fazer fulano ou fulana se encontrar com a morte. Quantos discursos religiosos levaram pessoas à morte? Quanta gente morreu por isso? E até quanta gente desistiu de viver porque assumiu esse discurso e disse, não está vendo? Nem Deus me ama. Esse discurso violento que o fundamentalismo religioso tem, aqui no texto bíblico a gente sabe, não está ferindo a pessoas apenas. Esse fundamentalismo religioso fere diretamente a Jesus. Por isso é que Jesus não perde tempo. O texto bíblico diz assim, quando Jesus encontrou de novo o jovem. Mas, assim, eu não estou querendo dizer que é mentira. Não é isso. Mas é como a gente pudesse dizer assim, não foi quando Jesus encontrou, gente. A gente conhece a pessoa porque a gente faz constantemente experiência de Jesus. Não é quando Jesus encontrou. Jesus foi ao encontro desse jovem de novo.
Jesus está ciente de que ele estava sendo perseguido, estavam querendo correr para apedrejá-lo, apedrejar a Jesus. Ele diz, quanto mais a esse jovem. Foi ao encontro dele e disse, você crê no Filho do Homem? O jovem que era cego começa a ver de fato. Senhor, quem é ele? Jesus disse, sou eu. E ele disse, sim, creio sim. Diante disso, alguns fariseus que ali estão se perguntam, está querendo dizer que nós somos cegos? E Jesus diz, olha, tem muita gente aí fora que enxerga, mas é cego. Quanto discurso de cegueira, quanto discurso sem luz que a gente escuta por aí. É por isso que no começo desse texto, Jesus diz aos seus discípulos, quando eles perguntam quem foi que pecou, ele diz, é preciso que a gente crie coisas novas, é preciso que a gente faça logo a obra de Deus enquanto é dia. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. É a noite que está chegando perto desse nosso ciclo da Quaresma, chegando até a Semana Santa, no momento da paixão, um momento tão forte na vida, na entrega, no testemunho, no projeto de Jesus, que é chamado de paixão. Olha, é o momento da gente olhar para isso, é o momento da gente rediscutir nas nossas comunidades o que é o fundamentalismo religioso. Porque esse fundamentalismo religioso, ele gera um discurso para que a gente continue cego, para que a gente não enxergue. E aí é preciso que a gente discuta isso. Porque para o fundamentalismo religioso, como eu já disse, a luz de Deus só brilha no seu espaço. As nossas lutas não são exemplos das obras de Deus agindo com a gente presente na história. Olha, é tanto que nos últimos dias a nossa luta pelo fim da escala 6x1, ela vem tomando corpo. Mesmo em meio a tantas situações que a conjuntura política ela tá nos dando. Banco Master, guerras, uma luta incessante da mídia golpista para minar os projetos que se voltam para a classe trabalhadora, mas a gente tem ganhado corpo com isso. Então, o que é que o fundamentalismo religioso faz? Ele está começando a tirar essa pauta do cenário político e levar para o cenário religioso. Quantos pastores, quantas lideranças religiosas estão se posicionando contra o fim da escala 6x1? Porque foge da obra de Deus no seu tempo. O fim da escala 6x1 é obra de Deus construída pela classe trabalhadora. O fim da escala 6x1 não é o fim de um modelo de trabalho apenas. É uma luta nossa por um marco civilizatório. Acho que o M. Sader, me perdoe, o Postman tinha falado disso há um tempo. Eu tinha lido, eu peço perdão, eu não lembro agora quem é o sociólogo que falou um pouco disso. E aí, mas no próximo domingo, quem sabe eu lembro, eu digo. Mas eu estava vendo isso, como a gente passou pela caminhada da nossa sociedade por marcos civilizatórios. E todos os marcos civilizatórios tinham relação direta com a redução da jornada de trabalho. O primeiro, principal, 1888. Né? Aquele processo da Lei Áurea, e evidentemente isso não libertou os escravos. A luta dos próprios negros e negras, a luta dessa gente que sofria os algozes, é que fez
surgir uma força, uma pressão popular que fez sair juridicamente da escravidão. A gente sabe que a história foi ainda muito longa, é ainda muito lenta, e a gente sabe dos bolsões de pobreza, das favelas, mas a gente sabe também da força dos quilombos. Então essa luta não foi só de derrota, mas foi muito mais de avanços, e continua em avanços. Mas aí temos um marco civilizatório quanto ao trabalho. Depois a gente vai para 43, para a consolidação das leis do trabalho. A gente tem outro marco, ali há uma redução da jornada de trabalho. O outro marco civilizatório foi em 1988, a Constituinte. Outro marco civilizatório, também com redução da jornada de trabalho. É hora da gente lutar pelo quarto marco civilizatório da nossa sociedade. Lutar pelo fim da escala 6x1. E é preciso que a gente pense por que é que o fundamentalismo religioso, por que é que lideranças religiosas estão contra o fim da escala 6x1? Por que isso? É a perseguição, é o discurso violento que quer sequestrar a graça de Deus, a obra de Deus surgindo. A gente precisa continuar indo para as ruas, a gente precisa continuar discutindo nas nossas comunidades e fazendo uma discussão muito séria sobre o fundamentalismo religioso, que não pode ver um jovem enxergando que quer expulsá-lo, que quer dominá-lo, que quer botar sobre ele num discurso violento, contraditoriamente violento e religioso. É preciso que a gente pense nessas coisas. Durante essa semana da gente, vamos pensar nisso. Nesse domingo, se a cada domingo quaresmal Jesus nos chama à conversão, nesse domingo Jesus está dizendo: conversão é fugir, é ter cuidado para não cair no fundamentalismo religioso e denunciar toda forma de fundamentalismo religioso. O amor é quem gera vida, não é o discurso fundamentalista religioso. Eu concluo esse nosso momento com uma poesia orante, de um livretozinho que eu ganhei há muitos anos atrás, Família, Missão de Amor, mensagenzinhas curtas de Dom Helder Câmara. Ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres, mas não te esqueças de que há dois amores. Um que escraviza, a leitura fundamentalista, a ponto de nem merecer o belo nome de amor. Outro que liberta o amado e o amante, levando os dois a partir livremente em busca de Deus, sendo amor, dá dimensões infinitas ao amor humano. Preso ao espaço e ao tempo, inquieto em sua felicidade, assustadiço em seu favor, enquanto filho da incurável fragilidade humana. Uma boa semana, gente. Mais uma vez, obrigado a todos e todas que me mandaram mensagens, que perguntaram se estava tudo bem. É bom estar com vocês de novo para a gente seguir essa nossa estrada coletiva de conversão. Que a gente a cada dia se converta. Converter a quê? Que o nosso coração se converta, se volte, vire de estrada e vá na direção do amor. Muita saúde e muita paz para todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação
e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.